Imagine você desaparecendo, não apenas se perdendo, mas realmente sumindo do mapa. Você simplesmente some de casa numa manhã qualquer, deixando apenas suas roupas dobradas na cama e a porta destrancada. E então, 9 anos depois, encontram você numa cisterna abandonada enterrada no quintal de uma casa que foi demolida e reconstruída 3 vezes. Você está lá embaixo, envolvida em plástico, como se alguém tivesse tentado preservar um segredo terrível. Esta não é uma história sobre fuga ou nova vida. Esta é a história real de Cláudia Menezes. Uma história sobre como uma manhã normal de março se transformou numa investigação que revelaria segredos enterrados por quase uma década, cuja resposta foi mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. O sol de março de 2012 batia forte nas janelas do apartamento na rua Silva Jardim, no centro de Curitiba. Cláudia Andrade Menezes, 34 anos, professora de educação infantil, abriu os olhos às 6h30, como fazia todos os dias há quase 10 anos. Seus cabelos castanhos estavam espalhados no travesseiro, e ela sorriu ao ver a luz dourada entrando pelo quarto. Era segunda-feira, 19 de março, e ela tinha uma semana cheia de atividades planejadas com suas crianças da Escola Municipal Monteiro Lobato. "Bom dia, amor", disse ela baixinho para Ricardo, seu marido de 8 anos, que ainda dormia ao seu lado. Ricardo Menezes, engenheiro civil de 38 anos, resmungou algo inaudível e se virou para o outro lado. Cláudia sorriu. Conhecia aquela rotina melhor que ninguém. Ele sempre precisava de mais 15 minutos. Cláudia levantou-se devagar, pisando descalça no piso frio do apartamento de 2 quartos que chamavam de lar. Foram até a cozinha, ligou a cafeteira elétrica e abriu a geladeira. Havia iogurte, frutas, pão integral. Tudo perfeitamente organizado, como ela gostava. Durante o banho, cantarolou uma música que sempre ensinava para as crianças. "Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar." Sua voz ecoava no banheiro pequeno, misturando-se com o som da água caindo. Às 7h15, estava vestida com uma blusa azul clara e uma calça jeans escura. Sapatos baixos e confortáveis. Cláudia sempre se vestia pensando em passar o dia brincando no chão com crianças de 4 e 5 anos. Pegou a bolsa marrom de couro sintético, a mesma que usava há 3 anos. Verificou se tinha as chaves do carro, os documentos, o celular. Tudo no lugar. "Tchau, Ri. Te amo", gritou da porta. Ricardo murmurou algo que soou como "tchau" da cama. Cláudia riu baixinho. Ele era assim mesmo. Adorável e sonolento pela manhã. O Fiat Palio azul 2009 estava estacionado na garagem do prédio. Cláudia gostava daquele carro. Não era novo, não era luxuoso, mas era dela. Comprado com o próprio salário após 2 anos economizando cada centavo. Ligou o rádio, sintonizou numa estação que tocava MPB e seguiu pela rua Silva Jardim em direção à escola. O trânsito estava normal para uma segunda-feira. Curitiba acordava devagar, como sempre. A Escola Municipal Monteiro Lobato ficava no bairro Cajuru, a cerca de 20 minutos do centro. Cláudia chegou às 7h45, cumprimentou Dona Maria, a porteira, e seguiu direto para sua sala. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos feitos pelas próprias crianças. Havia um cartaz do alfabeto, outro com os números de 1 a 10, e um calendário onde ela marcava os dias letivos com estrelinhas douradas. "Bom dia, professora", gritaram em coro as 22 crianças quando ela entrou na sala às 8h. Cláudia sorriu. Aquele era sempre o melhor momento do seu dia. 22 carinhas ansiosas, curiosas, esperando para aprender algo novo. Durante a manhã, eles fizeram atividades de coordenação motora, cantaram músicas, ouviram uma história sobre uma borboleta que tinha medo de voar. Cláudia observava cada criança com atenção. João estava mais quieto que o normal. Ana tinha trazido um desenho feito em casa para mostrar. Pedro havia perdido outro dente. Pequenos detalhes que faziam toda a diferença na vida delas. No intervalo das 10h às 10h30, Cláudia conversou com suas colegas na sala dos professores. Comentaram sobre os planos para a Páscoa que estava chegando. A direção queria fazer uma apresentação especial para os pais. Cláudia se ofereceu para coordenar as atividades da sua turma. "Você sempre se oferece para tudo", brincou Márcia, professora da turma ao lado. "Um dia você vai se cansar. Imagina,
respondeu Cláudia, mexendo o açúcar no café. Adoro fazer essas coisas. As crianças ficam tão animadas. O almoço foi na própria escola. Cláudia sempre levava uma marmita de casa. Naquele dia, arroz, feijão, frango grelhado e salada. Comida simples e saudável. Ela tinha aprendido a cozinhar com a mãe e mantinha os mesmos hábitos. Durante o almoço, ligou para Ricardo. E aí, dorminhoco? Já acordou direito? Perguntou rindo. Oi, amor. Tô no escritório já. Como estão as crianças hoje? Ótimas. O Pedro perdeu outro dente. A Ana trouxe um desenho lindo de casa. Que bom. Que horas você chega hoje? O normal. Umas 17h30. Vamos jantar fora hoje? Estou com vontade de comer pizza. Fechado. Escolhe o lugar e me manda mensagem. Te amo. Eu também. Esta foi a última conversa entre Cláudia e Ricardo. A última vez que suas vozes se encontraram através do telefone. A última vez que ela disse te amo para alguém. A tarde transcorreu normalmente. Mais atividades, mais brincadeiras, mais aprendizado. Às 17h, Cláudia se despediu das crianças e dos colegas. Até amanhã, pessoal, disse acenando da porta. Sua bolsa estava a tiracolo, as chaves do carro na mão direita. O relógio do painel marcava 17h20 quando ela ligou o palio. O rádio voltou a tocar MPB. Cláudia cantarolou junto com uma música do Chico Buarque enquanto saía do estacionamento da escola. Acenou para Dona Maria na portaria e seguiu pela rua. Mas Cláudia nunca chegou em casa. Às 18h30, Ricardo ligou para o celular da esposa. Chamou, chamou, chamou. Caixa postal. Estranho. Cláudia sempre atendia. Tentou novamente às 19h. Nada. Às 19h30, começou a ficar preocupado. Às 20h, ligou para a escola. Alô, Dona Maria? É o Ricardo, marido da professora Cláudia. Ela ainda está aí? Não, querido. Ela saiu no horário normal, umas 17h20. Tem certeza? Tenho, sim. Vi ela saindo, até acenei. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ricardo desligou sem responder. O coração estava disparado. Cláudia era a pessoa mais pontual que conhecia. Se dissesse que chegaria às 17h30, chegava às 17h30. Se o trânsito estivesse ruim, ela ligava avisando. Sempre. Às 21h, Ricardo foi até a delegacia da Rua Comendador Araújo. O delegado de plantão, doutor Fernando Alves, recebeu o rapaz visivelmente nervoso. Boa noite. Minha esposa desapareceu. Como assim desapareceu? Desde quando? Ela saiu da escola às 17h20 e não chegou em casa. Já tentei ligar centenas de vezes. Não atende. Senhor, como é seu nome? Ricardo Menezes. Senhor Ricardo, são 21h. Sua esposa saiu do trabalho há menos de 4 horas. Não é tempo suficiente para caracterizar desaparecimento. Mas ela nunca fez isso. Nunca. Se fosse atrasar, ligaria. Entendo sua preocupação, mas precisa aguardar. Se até amanhã ela não aparecer, voltamos a conversar. Ricardo saiu da delegacia frustrado. Como assim aguardar? Cláudia estava desaparecida. Alguma coisa havia acontecido. Ele sentia. Na manhã seguinte, terça-feira, 20 de março, Ricardo acordou no sofá da sala. Havia passado a noite inteira esperando Cláudia chegar. O celular na mão, volume no máximo, aguardando uma ligação que nunca veio. Às 6h30, ligou para a escola. Márcia, é o Ricardo. A Cláudia chegou aí hoje? Não, Ricardo, por quê? Ela tá doente? Ela não chegou em casa ontem. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Márcia conhecia Cláudia há 5 anos. Sabia que aquilo não era normal. Ricardo, vou ligar para a direção. Vou falar que ela tá doente hoje. Vai atrás dela. Às 8h, Ricardo estava novamente na delegacia. Desta vez, o delegado Fernando Alves prestou mais atenção. Senhor Ricardo, vou registrar um boletim de ocorrência. Preciso de algumas informações. Sua esposa tinha inimigos? Problemas financeiros? Dívidas? Não, nada disso. Cláudia é professora. Todo mundo gosta dela. Problemas no casamento? Não. A gente se ama. Está junto há 8 anos. Ela usava drogas? Bebia? Não. Cláudia quase não bebe. Uma taça de vinho no máximo no fim de semana. Tinha amantes? Relacionamento extraconjugal? Não. Ricardo respondeu indignado. Cláudia não é assim. Ela é fiel companheira. Alguma coisa aconteceu com ela. O delegado Fernando anotou tudo. Nome completo, idade, profissão, características físicas,
último local onde foi vista. Acionou as primeiras providências: comunicação aos hospitais, verificação de acidentes, checagem das câmeras de segurança próximas à escola. Enquanto isso, Ricardo percorreu toda a rota entre a escola e o apartamento. Parou em cada semáforo, em cada esquina, perguntando para guardas de trânsito, comerciantes, transeuntes. Vocês viram uma mulher de cabelos castanhos dirigindo um Palio azul? Ninguém havia visto nada. Na quarta-feira, 21 de março, não havia novidades. Ricardo não conseguia comer, mal dormia. Ligava a cada hora para a delegacia. Alguma novidade sobre minha esposa? A resposta era sempre a mesma. Estamos investigando. Márcia, colega de Cláudia na escola, organizou um grupo de busca. Professores, pais de alunos, vizinhos do prédio onde Cláudia morava. Cerca de 50 pessoas se dividiram em grupos e percorreram toda a região entre a escola e o centro da cidade. Colaram cartazes com a foto de Cláudia em postes, muros, pontos de ônibus. Desaparecida, Cláudia Andrade Menezes, 34 anos, vista pela última vez no dia 19/03/2012. Na quinta-feira, 22 de março, o delegado Fernando recebeu o laudo das câmeras de segurança. Havia uma imagem de Cláudia saindo da escola às 17h22. Ela aparecia caminhando em direção ao carro, bolsa a tiracolo, chaves na mão. A última imagem mostrava o Palio azul saindo do estacionamento às 17h25. Ela realmente saiu da escola no horário normal, confirmou o delegado para Ricardo. Agora precisamos descobrir que caminho ela fez. Mais câmeras foram checadas. Na rua Salvador Correia, uma câmera de segurança de uma loja de autopeças flagrou o Palio azul às 17h32, seguindo em direção ao centro. Tudo normal até ali. Cláudia estava seguindo a rota de sempre. Mas na sequência, o rastro se perdeu. Não havia mais câmeras no trajeto. E o carro simplesmente desapareceu. Na sexta-feira, 23 de março, a família de Cláudia chegou de Porto Alegre. Seus pais, Maria e João Andrade, e sua irmã mais nova, Patrícia. Maria chorava sem parar. João tentava consolar a filha e a esposa, mas também estava devastado. Minha filha não fugiria, repetia Maria. Ela ligava para mim todos os domingos, todas as semanas. Se fosse viajar, me avisaria. Patrícia, de 29 anos, psicóloga, tentava pensar de forma racional. Vamos organizar as buscas melhor, fazer cartazes novos, com recompensa, usar as redes sociais. O caso de Cláudia começou a repercutir na mídia local. O jornal Gazeta do Povo publicou uma matéria na edição de sábado. Professora desaparece no centro de Curitiba. A foto de Cláudia sorrindo aparecia na página 4 do caderno de segurança. Dezenas de pessoas ligaram para a delegacia nos dias seguintes. Alguém disse ter visto uma mulher parecida com Cláudia numa rodoviária de São Paulo. Outra pessoa afirmou tê-la visto num hospital em Ponta Grossa. Um homem disse que ela estava numa seita religiosa no interior do Paraná. Todas as informações foram verificadas. Todas eram falsas. Uma semana depois do desaparecimento, na segunda-feira, 26 de março, o Palio azul foi encontrado. Estava numa rua residencial do bairro Água Verde, a cerca de 3 quilômetros da escola. Abandonado, com as portas trancadas, sem sinais de violência. Dentro do carro, a bolsa de Cláudia estava intacta. Carteira com documentos e dinheiro, celular descarregado, chaves de casa, batom, lenços de papel. Tudo normal. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer coisa que indicasse violência. É como se ela tivesse simplesmente estacionado o carro e desaparecido, disse o perito criminal Marcos Silva, responsável pela análise. O celular de Cláudia foi analisado. A última atividade registrada foi às 17h18, ainda na escola, quando ela checou uma mensagem de texto de Ricardo perguntando sobre o jantar. Ela não respondeu, mas viu a mensagem. A partir das 17h25, o telefone não registrou mais nenhuma atividade. Nem ligações, nem mensagens, nem conexão com a internet. Era como se tivesse sido desligado para sempre. Os investigadores começaram a traçar um perfil psicológico de Cláudia. Conversaram com colegas de trabalho, amigos, familiares, vizinhos. O resultado foi sempre o mesmo. Uma mulher equilibrada, feliz no casamento, realizada profissionalmente, sem problemas financeiros ou pessoais. Cláudia era aquele tipo de pessoa que iluminava o ambiente, disse Márcia. Sempre sorrindo, sempre disposta a ajudar.
As crianças adoravam ela. Era uma filha maravilhosa, contou Maria, sua mãe. Ligava toda semana, vinha nos visitar sempre que podia. Estava planejando ter filhos com o Ricardo. Éramos felizes, confirmou Ricardo. Muito felizes. Ela não tinha motivo nenhum para desaparecer. Passaram-se meses. O caso de Cláudia Menezes virou um dos principais mistérios não solucionados de Curitiba. A família nunca parou de procurar. Todos os anos, no dia 19 de março, faziam uma caminhada em sua memória, distribuíam panfletos, esperavam que alguém tivesse alguma informação nova. Ricardo nunca se conformou. Mudou de apartamento porque não conseguia mais viver no local onde foram felizes. Entrou em depressão, fez terapia, tentou reconstruir a vida, mas a pergunta sempre o assombrava. O que aconteceu com Cláudia? Patrícia, irmã de Cláudia, se tornou uma investigadora particular não oficial. Lia tudo sobre desaparecimentos, estudava casos similares, mantinha contato constante com a polícia. Criou um blog na internet com todas as informações sobre o caso, na esperança de que alguém, em algum lugar, soubesse de alguma coisa. Os anos passaram. 2013, 2014, 2015. O caso esfriou. Outras investigações ocuparam a atenção da polícia. A família de Cláudia nunca desistiu, mas as pistas haviam se esgotado. Em 2016, o delegado Fernando Alves se aposentou. Passou o caso para o delegado Roberto Mendes, um investigador mais jovem e meticuloso. Roberto releu todo o processo, estudou cada detalhe, refez algumas entrevistas. Casos assim não se resolvem por acaso, disse Roberto para sua equipe. Tem sempre um detalhe que passou despercebido, sempre. Mas mesmo Roberto, com toda a sua dedicação, não conseguiu encontrar o detalhe que faltava. Em 2018, 6 anos após o desaparecimento, Maria Andrade, mãe de Cláudia, morreu de câncer. Até os últimos dias, perguntava sobre a filha. Descobriram alguma coisa sobre a Cláudia? Era sempre uma de suas últimas perguntas para Patrícia. Patrícia prometeu à mãe, no leito de morte, que nunca pararia de procurar a irmã. João Andrade, pai de Cláudia, mudou-se para Curitiba após a morte da esposa. Queria estar perto do local onde a filha desapareceu. Comprou uma casa pequena no bairro Água Verde, próximo ao local onde o carro havia sido encontrado. Tenho esperança de que ela apareça, dizia João. Enquanto não encontrarem o corpo, ela pode estar viva em algum lugar. Ricardo tentou refazer a vida. Em 2019, 7 anos após o desaparecimento, conheceu Ana Paula, uma veterinária de 32 anos. Começaram a namorar devagar, cuidadosamente. Ricardo sempre falava sobre Cláudia, e Ana Paula entendia. Sei que ele me ama, dizia Ana Paula. Mas também sei que uma parte dele sempre vai pertencer a Cláudia. E eu aceito isso. Em março de 2020, 8 anos após o desaparecimento, a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil. As buscas por Cláudia foram suspensas temporariamente. A caminhada anual em sua memória foi cancelada pela primeira vez. Patrícia, que trabalhava como psicóloga, começou a atender por videochamada. Durante as sessões online, muitas vezes olhava para a foto de Cláudia na parede de seu consultório improvisado em casa. "Onde você está, mana?" perguntava em silêncio. A resposta viria de uma forma que ninguém esperava. Em setembro de 2021, 9 anos e 6 meses após o desaparecimento, Evandro Souza, um pedreiro de 45 anos, estava fazendo uma reforma na casa que havia comprado na rua Estados Unidos, no bairro Água Verde. Era uma casa antiga, construída nos anos 1980, que havia passado por 3 proprietários diferentes. Evandro queria construir uma piscina no quintal. Era um terreno grande, com várias árvores frutíferas. Ele havia contratado uma retroescavadeira para fazer a escavação. Na manhã de 23 de setembro de 2021, uma quinta-feira, a máquina começou a cavar na parte dos fundos do terreno. Evandro estava acompanhando o trabalho quando o operador da retroescavadeira, Valmir Santos, parou a máquina abruptamente. "Tem alguma coisa aqui embaixo?" gritou Valmir. "Que tipo de coisa?" perguntou Evandro. "Parece concreto, mas é estranho. Não era para ter concreto aqui." Evandro se aproximou. A escavação havia revelado o que parecia ser uma tampa de concreto circular, enterrada a cerca de 2 metros de profundidade. "Deve ser uma cisterna velha", disse Evandro. "Vamos abrir para ver."
Eles usaram uma alavanca para levantar a pesada tampa de concreto. O cheiro que saiu de dentro fez os dois homens recuarem imediatamente. Meu Deus! Murmurou Valmir, tapando o nariz com a camisa. Evandro pegou uma lanterna e iluminou o interior da cisterna. O que viu o fez ligar imediatamente para a polícia. Alô, polícia, é urgente. Encontramos um corpo. A delegacia do bairro Água Verde enviou uma equipe imediatamente. O delegado Roberto Mendes, que havia assumido o caso de Cláudia anos antes, chegou ao local às 11h30. A cena era perturbadora. Dentro da cisterna abandonada, a cerca de 3 metros de profundidade, havia os restos mortais de uma pessoa envolvida em plástico preto. O corpo estava num estado avançado de decomposição, mas ainda era possível identificar que se tratava de uma mulher. Isolem toda a área, ordenou Roberto. Ninguém entra ou sai sem autorização. Chamem a perícia, o IML, o fotógrafo. Quero tudo documentado. A escavação cuidadosa começou. Os peritos desceram na cisterna usando equipamentos de segurança e máscaras especiais. Cada centímetro foi fotografado, cada detalhe documentado. Junto com o corpo, foram encontrados alguns objetos. Uma aliança de ouro, restos de uma blusa azul clara, pedaços de um sapato baixo, marrom. O delegado Roberto sentiu um arrepio. Alguma coisa naqueles objetos lhe parecia familiar. Doutor Roberto, chamou o perito Marcos Silva, o mesmo que havia analisado o carro de Cláudia 9 anos antes. O senhor precisa ver isso. Marcos mostrou uma carteira de couro sintético, danificada pela umidade e pelo tempo, mas ainda reconhecível. Dentro dela, protegida por plástico, havia uma carteira de identidade. Roberto pegou o documento com as mãos tremendo. Leu o nome em voz alta. Cláudia Andrade Menezes. O silêncio no local foi total. Todos os policiais e peritos presentes sabiam quem era Cláudia. O caso havia marcado a corporação. Encontramos ela, murmurou Roberto. A primeira ligação foi para Patrícia, irmã de Cláudia. Ela estava em seu consultório quando o telefone tocou. Patrícia? É o delegado Roberto Mendes. Preciso falar com você pessoalmente. É sobre sua irmã. Encontraram alguma coisa nova? Encontramos ela, Patrícia. Encontramos a Cláudia. Patrícia deixou o telefone cair. 9 anos e 6 meses de espera, de incerteza, de esperança, terminavam com uma ligação que ela sempre soube que um dia receberia, mas nunca esteve preparada para ouvir. A segunda ligação foi para Ricardo. Ele estava no escritório quando o telefone tocou. Ricardo? É o delegado Roberto. Encontramos a Cláudia. Como assim encontraram? Ela está viva? O silêncio do delegado foi a resposta que Ricardo não queria ouvir. Ricardo, precisamos que você venha à delegacia. Agora. A terceira ligação foi para João Andrade, pai de Cláudia. O homem de 71 anos estava cuidando do jardim quando o telefone tocou. Senhor João, é a polícia. Encontramos sua filha. João deixou a mangueira cair no chão. A água continuou jorrando, molhando os canteiros que ele havia plantado na esperança de que Cláudia um dia voltasse para vê-los. A notícia se espalhou rapidamente. Corpo de professora desaparecida há 9 anos é encontrado em cisterna. Estampou a Gazeta do Povo na edição da tarde. A perícia no local durou 3 dias. Tudo foi analisado, medido, fotografado. A cisterna era antiga, provavelmente construída junto com a casa nos anos 1980. Havia sido desativada quando a casa foi ligada à rede de água da cidade, mas nunca foi demolida. Os investigadores descobriram que a cisterna havia sido lacrada por dentro. Alguém havia descido lá, colocado o corpo de Cláudia embrulhado em plástico e depois soldado a tampa por dentro antes de sair. Era um trabalho profissional, técnico. Quem fez isso conhecia a construção, disse o perito Marcos. Sabia exatamente como lacrar a cisterna para que ninguém desconfiasse. A análise dos restos mortais confirmou que se tratava de Cláudia Andrade Menezes. A identificação foi feita através dos registros dentários e de uma cicatriz no braço direito, resultado de uma cirurgia que ela havia feito na infância. A causa da morte não pôde ser determinada com precisão devido ao estado avançado de decomposição, mas não havia sinais de fraturas ou ferimentos que indicassem violência física extrema. Provavelmente foi asfixia ou envenenamento, disse o legista Dr. Carlos Augusto. Algo que não deixa marcas ósseas. A investigação se voltou para a história da casa onde Cláudia foi encontrada. Em março de 2012,
Quando ela desapareceu, a casa pertencia a Marcos Pereira Silva, um engenheiro civil de 52 anos. Marcos havia vendido a casa em maio de 2012, apenas 2 meses após o desaparecimento de Cláudia. Mudou-se para Florianópolis e nunca mais voltou a Curitiba. O delegado Roberto localizou Marcos em Santa Catarina. Ele estava trabalhando numa construtora e levava uma vida normal. Quando foi questionado sobre Cláudia, disse que nunca a havia visto. Não conhecia essa mulher, afirmou Marcos. Vendia a casa porque conseguia um emprego melhor em Florianópolis. Mas quando os investigadores aprofundaram a pesquisa, descobriram algo perturbador. Marcos Pereira Silva havia trabalhado por 3 anos na mesma empresa que Ricardo Menezes, marido de Cláudia. Eles se conheciam. Mais que isso, Marcos havia sido demitido da empresa em fevereiro de 2012, um mês antes do desaparecimento de Cláudia. A demissão aconteceu após uma auditoria interna que descobriu irregularidades em obras sob sua responsabilidade. Ricardo Menezes foi uma das pessoas que testemunhou contra Marcos no processo interno. A ligação estava feita. Marcos tinha motivo para se vingar de Ricardo. E a forma mais cruel de se vingar seria através de Cláudia. Quando confrontado com essas informações, Marcos mudou sua versão. Admitiu que conhecia Ricardo, mas negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Cláudia. Sim, eu conhecia o Ricardo. Sim, fui demitido por causa dele. Mas isso não significa que eu matei a mulher dele. Os investigadores cavaram mais fundo. Descobriram que Marcos havia comprado plástico preto industrial na semana do desaparecimento de Cláudia. Descobriram que ele havia alugado uma soldadora no mesmo período. Descobriram que ele havia faltado ao trabalho no dia 19 de março de 2012, exatamente o dia em que Cláudia desapareceu. Quando apresentado com essas evidências, Marcos finalmente confessou. Eu não queria matá-la, disse, chorando, na delegacia de Florianópolis. Eu só queria dar um susto no Ricardo. Queria que ele soubesse como era perder tudo. A confissão foi devastadora. Marcos revelou que havia seguido Cláudia desde a escola naquele dia 19 de março. Conhecia a rotina dela porque havia estudado a família de Ricardo durante semanas, planejando sua vingança. Eu forcei ela a parar o carro na rua Estados Unidos, contou Marcos. Disse que era policial civil. Mostrei uma carteira falsa. Ela acreditou. Levei ela para minha casa. O plano era manter ela sequestrada por alguns dias, só para o Ricardo sofrer. Mas ela começou a gritar, a tentar fugir. Eu entrei em pânico. Usei um travesseiro para calar ela. Quando percebi, ela não estava mais respirando. Entrei em desespero. Não sabia o que fazer. Lembrei da cisterna velha no quintal. Embrulhei ela em plástico, desci lá embaixo, soldei tudo por dentro. Achei que ninguém nunca descobriria. A confissão trouxe alívio e horror ao mesmo tempo. Finalmente a família sabia o que havia acontecido com Cláudia. Mas saber a verdade não diminuía a dor. Patrícia, irmã de Cláudia, disse na saída da delegacia. Agora podemos enterrar nossa irmã com dignidade. Mas uma parte de nós morreu com ela há 9 anos. Ricardo, que havia refazido a vida com Ana Paula, entrou em um novo processo de luto. Eu sempre soube que ela estava morta, disse. Mas ter certeza é diferente de suspeitar. João Andrade, pai de Cláudia, morreu de infarto 3 semanas após a descoberta do corpo da filha. Os médicos disseram que o coração dele não aguentou o choque de finalmente saber a verdade. Marcos Pereira Silva foi preso em Florianópolis e transferido para Curitiba. Foi indiciado por homicídio doloso, sequestro e ocultação de cadáver. O julgamento aconteceu em março de 2022, exatamente 10 anos após o desaparecimento de Cláudia. Durante o julgamento, Marcos manteve sua versão de que não pretendia matar Cláudia. Seus advogados alegaram um homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas o Ministério Público argumentou que o sequestro já demonstrava a intenção de causar dano. O júri deliberou por 8 horas. O veredicto foi homicídio doloso qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Marcos foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado. Cláudia Andrade Menezes foi sepultada no cemitério São Francisco de Paula, em Curitiba, no dia 15 de outubro de 2021. Centenas de pessoas compareceram ao velório. Ex-alunos, agora jovens adultos, ex-colegas de trabalho, familiares, amigos. Ricardo foi ao cemitério com Ana Paula. Eles se casaram em 2022,
numa cerimônia pequena, apenas para a família. Ricardo pediu que a primeira filha do casal se chamasse Cláudia. Ana Paula concordou. Patrícia continuou trabalhando como psicóloga, mas agora se especializou em atendimento a famílias de pessoas desaparecidas. A experiência da nossa família pode ajudar outras pessoas, diz ela. A Escola Municipal Monteiro Lobato criou a Biblioteca Professora Cláudia Menezes, com livros infantis doados pela família. Na entrada da biblioteca, uma placa diz: em memória de uma professora que amava ensinar e de uma mulher que amava viver. O caso de Cláudia Menezes se tornou um marco nas investigações de pessoas desaparecidas em Curitiba. A polícia criou um protocolo especial para casos similares, com buscas mais sistemáticas e follow-up mais rigoroso. Mas talvez o maior legado de Cláudia seja a certeza de que uma vida interrompida precocemente pode ainda tocar outras vidas décadas depois. As crianças que ela ensinou guardam lembranças carinhosas da professora sorridente que cantava músicas na sala de aula. João Pedro Santos, que foi aluno de Cláudia em 2012, hoje é professor de educação física. Ela me ensinou que ensinar é um ato de amor, diz ele. Carrego isso comigo sempre. Esta é a história de Cláudia Andrade Menezes, uma mulher que saiu para trabalhar numa manhã qualquer de março e nunca mais voltou para casa. Uma professora que queria fazer a diferença na vida das crianças e acabou fazendo diferença na vida de uma cidade inteira. 9 anos se passaram entre o desaparecimento e a descoberta. 9 anos de dor, de esperança, de busca incansável por respostas. Quando as respostas finalmente vieram, trouxeram um alívio amargo. Saber a verdade é necessário, mas não apaga a dor da perda. Hoje, quase 13 anos depois daquele março de 2012, o nome de Cláudia Menezes ainda é lembrado em Curitiba. Não apenas como vítima de um crime cruel, mas como símbolo de uma vida vivida com propósito, amor e dedicação. Porque no final, Cláudia não foi apenas a mulher que desapareceu. Ela foi a professora que ensinou centenas de crianças a ler e escrever. Foi a esposa que amava e era amada. Foi a filha e irmã que deixou saudades. Foi a pessoa que, mesmo após a morte, continuou ensinando. Ensinou sobre a importância de nunca desistir de procurar a verdade, sobre a força do amor familiar, sobre como uma comunidade pode se unir em momentos de dor. A cisterna onde Cláudia foi encontrada foi aterrada após a perícia. No local, Evandro Souza, o homem que a encontrou, plantou uma árvore de ipê amarelo. É para que alguma coisa bonita cresça onde houve tanta tristeza, disse ele. Todos os anos, no dia 19 de março, a árvore floresce, e quem passa pela rua Estados Unidos pode ver as flores amarelas dançando no vento, como se fossem um aceno de despedida de uma professora que sempre gostou de ensinar sobre a beleza da vida.